Qual a religião que prega para raciocinarmos à base das Escrituras, mas ela mesma não pratica isso? Como que os cristãos faziam para ser salvos sem conhecerem esta organização? Quer dizer que o Deus da Bíblia, que é o Deus de amor, que quer que todos se salvem, só passou a salvar as pessoas a partir de 1919, visto que só em 1919 foi criado o escravo fiel e prudente? E onde está escrito na Bíblia que existem duas classes de cristãos? Uma classe que são filhos de Deus, que devem comer do pão e beber do vinho na celebração da morte de Jesus, e outra classe de cristãos que não são filhos de Deus e por isso não devem comer do pão e beber do vinho na celebração da morte de Jesus. Onde está escrito na Bíblia que Jesus mudou o ensino, que o Espírito Santo sempre estaria com a congregação de cristãos verdadeiros para substituir o Espírito Santo pelos anjos que orientavam aquilo que o escravo fiel e prudente deveria escrever a partir de 1919. Onde está escrito na Bíblia que o pastor Russell, que fundou a Watchtower, investindo toda a sua fortuna para construir a gráfica Watchtower em 1870, para imprimir livros e revistas que traziam a verdade sobre o inferno de fogo, imortalidade da alma e trindade, que ele não fazia parte do escravo fiel e prudente, e que, visto que ele morreu em 1916, só a partir de 1919 é que passou a existir um outro escravo fiel e prudente que era inspirado por anjos para escrever os livros e revistas da Watchtower. Onde está escrito na Bíblia que a voz de Jesus aqui na terra ensinava a parábola das ovelhas e cabritos até o ano de 1919, ou seja, do ano de 1919 até 1994, ou seja, durante 75 anos. Ensinava que os cabritos são aqueles que não recebem bem as testemunhas de Jeová de casa em casa, e as ovelhas são aquelas que recebem bem as testemunhas de Jeová de casa em casa. E de repente, em 1995, após 75 anos com este entendimento, a voz de Jesus aqui na terra mudou de ideia e passou a ensinar que só poderemos saber quem são ovelhas e cabritos apenas durante a grande tribulação. Por acaso Jesus Cristo não leu o coração das pessoas, conforme diz lá em Apocalipse, que ele também leu o coração e a mente das pessoas, tanto quanto o Pai dele? Onde está escrito na Bíblia que a voz de Jesus aqui na terra achava que a geração de 1914 tinha duração de no máximo 70 ou 80 anos, e que esta geração que teve o entendimento para compreender o início da Primeira Guerra Mundial em 1914 deveria ter no mínimo 11 ou 12 anos de idade em 1914 para compreender isso. E essa geração seria a geração que presenciaria o fim do sistema iníquo de coisas, que aconteceria em 1984 ou, no máximo, em 1994, mas que em 1995 mudou de ideia e passou a ensinar que esta geração seria uma geração de gerações, que sabe lá quando iria acabar. Se o corpo governante é a voz de Jesus aqui na Terra, como que Jesus
iria errar neste entendimento sobre as gerações? Onde está escrito na Bíblia que a voz de Jesus aqui na terra achava que a pregação das boas novas pararia quando começasse a grande tribulação, e que agora esta voz de Jesus aqui na terra mudou de ideia e passou a achar que o certo é que a pregação das boas novas deve continuar durante a grande tribulação até a chegada do Armagedon. Onde está escrito que a voz de Jesus aqui na terra deve morar em prédio com conforto 5 estrelas, ao passo que o Jesus original, quando esteve na terra, não tinha nem onde deitar a cabeça. Jesus dormia no Monte das Oliveiras. Onde está escrito na Bíblia que o apóstolo Paulo repreendeu publicamente o apóstolo Pedro e que em seguida ele foi desassociado por desrespeito aos membros do corpo governante? Onde está escrito na Bíblia que a voz de Jesus aqui na terra proibia as mulheres usarem calças compridas dentro da congregação e que agora esta voz de Jesus aqui na terra mudou de ideia, liberando as mulheres usarem calças compridas dentro da congregação? Onde está escrito na Bíblia que a voz de Jesus aqui na terra proibia os homens usarem barba dentro da congregação e que agora esta voz de Jesus aqui na terra mudou de ideia, liberando os homens usarem barba dentro da congregação? Onde está escrito na Bíblia que a voz de Jesus aqui na terra permitia que um homem bem dotado, com estrutura física bem avantajada, se sobressaia sobre os demais homens da JW.org para ser usado para fazer o papel de Jesus em filmes, ao passo que a Bíblia é clara em Isaías 53:2 em afirmar que Jesus não tinha nenhuma figura imponente e nem qualquer esplendor, e vendo-o nós, não há aparência de modo que o desejássemos. Onde está escrito na Bíblia que Jesus disse que só os inimigos do corpo governante é que não deveriam receber um simples oi, ao passo que os outros inimigos, como Adolf Hitler, poderiam receber cartas do escravo fiel e prudente, visando induzi-lo a ser mais bonzinho para com as testemunhas de Jeová? Onde está escrito na Bíblia que um templo dedicado à adoração de Jeová poderia ser desdedicado, cancelar a sua dedicação a Jeová, para vendê-lo para uma outra religião que até mesmo odeia a religião Testemunhas de Jeová e que as Testemunhas de Jeová ensinam que é Babilônia a Grande? Onde está escrito na Bíblia que só os anciãos podem visitar os desassociados uma vez por ano, ao passo que uma outra testemunha de Jeová madura não pode? Onde está escrito na Bíblia que só o escravo fiel e prudente pode oficialmente explicar a Bíblia para o público, na internet, na TV ou nos jornais, e uma outra testemunha de Jeová não pode tentar defender a sua fé para o público na internet, na TV ou nos jornais?
e se ela fizer isso, ela é desassociada e ostracizada. Onde está escrito na Bíblia que apóstatas são somente aqueles que abandonam a Jeová? Quer dizer que o apóstolo Paulo abandonou a Jeová só porque ele foi chamado de apóstata pelos membros do corpo governante lá de Jerusalém no primeiro século? Atos 21, tradução do Novo Mundo, 1986. Onde está escrito na Bíblia que só as testemunhas de Jeová devem ser desassociadas como apóstatas caso discordem de algum ensino do corpo governante, ao passo que o próprio corpo governante não deve ser desassociado como apóstata de Jesus pelo fato de negar o ensino de Jesus em João 1,12, Gálatas 3,26, para 8 milhões de testemunhas de Jeová, impedindo-as de se aceitarem como filhas de Deus. Onde está escrito na Bíblia que Jeová é um Deus parcial para com o corpo governante, não o desassociando quando ele viola uma norma da Bíblia Sagrada, e um Deus parcial com as demais testemunhas de Jeová, desassociando-as quando elas violam uma norma da Bíblia Sagrada? Onde está escrito na Bíblia que Jesus só é mediador de 144 mil cristãos homens, conforme 1 Timóteo 2,5, sendo que Maria, mãe de Jesus, era mulher, e o corpo governante ensina que Maria faz parte dos 144 mil. E se só os 144 mil são mediados por Jesus, significa que o total de homens são somente 144 mil. E a grande multidão não tem homens também? Claro que tem. E se na grande multidão de outras ovelhas tem milhões de homens, significa que estes milhões de homens não fazem parte de 1 Timóteo 2,5? O corpo governante ensina por tabela que a grande multidão de homens da grande multidão não são mediados por Jesus porque eles não fazem parte dos 144 mil. Se a grande multidão de milhões de homens e milhões de mulheres não pode ser mediada por Jesus, exceto somente os 144 mil, como explicar que a Bíblia diz que estes milhões de homens e milhões de mulheres, que são um número como a areia do mar, de tão incontáveis que são, porque eles embranqueceram as suas roupas brancas no sangue do Cordeiro, se eles não podem ser mediados por Jesus? E só os 144 mil é que podem. E se Jesus só é mediador entre Deus e os 144 mil, então por que Jesus disse que ninguém vem ao Pai a não ser por meio de Jesus? Quer dizer que Jesus quis dizer nas entrelinhas que só o número de 144 mil é que vai ao Pai por meio dele. Então por que as milhões de testemunhas de Jeová fazem orações diariamente a Jeová por meio de Jesus, se aproximando diariamente de Jeová por meio de Jesus, se somente 144 mil é que tem este privilégio? Ora, se só 144 mil conseguem chegar a Jeová por meio de Jesus, significa que as outras milhões de testemunhas de Jeová que chegam a Jeová por meio de Jesus em suas orações, então essas orações são tudo em vão. Jesus ensinou a grande multidão de milhões de testemunhas de Jeová a orarem ao Pai dele por meio dele, tudo em vão. Pois se Jesus só é mediador entre Deus e 144 mil, significa que os demais milhões de cristãos da grande multidão estão perdendo seu tempo em orar ao Pai por meio de Jesus.